Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título Uma Vida de Intimidade com o Pai. O texto de referência está registrado em Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 2. Você que tem a sua Bíblia, você pode estar fazendo aí a leitura para entender a base da lição de hoje, desse tema que vamos estar estudando. O versículo do dia: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tiago, capítulo 4, verso 8, parte A. E a verdade aplicada diz ainda: o relacionamento entre Jesus e o Pai nos exemplifica como termos intimidade com Deus. Temos 3 objetivos na lição de hoje, como sempre, e o primeiro deles é conhecer os passos para uma vida de intimidade com o Pai. Mostrar que o jejum e a oração são imprescindíveis na trajetória cristã. E terceiro, entender que seguir o exemplo de Cristo nos leva a uma vida vitoriosa. Oremos a fim de que os cristãos venham desenvolver uma vida de consagração diante de Deus. Essa deve ser a nossa oração, para que nós possamos sempre desenvolver uma vida de consagração diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo que a intimidade refere-se ao alto nível de transparência e liberdade entre pessoas em um relacionamento. E neste aspecto, vemos o relacionamento mais íntimo descrito na Bíblia: Jesus e o Pai. Esse relacionamento de Jesus com o Pai era tão grande que ele dizia: eu e o Pai somos um. Que coisa maravilhosa. É muito difícil a gente ter um relacionamento desse com as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso cônjuge, muitas vezes falou: olha, minha mulher é minha mulher, eu sou eu. Então não existe essa união perfeita. A palavra de Deus diz que quando você se casa, vocês deixam de ser 2 carnes para se tornarem uma. Mas na prática, muitas vezes isso não é real, porque as pessoas elas são e continuam sendo individualistas. Mas essa comunhão de Jesus com o Pai era perfeita. E é isso que ele espera de nós, que nós tenhamos esta comunhão perfeita com o Senhor. E para que isso seja alcançado, existe aqui uma receita. Nós vamos estar verificando a partir de agora. O ponto-chave da lição de hoje é: seguir os passos de Jesus deve ser a performance de todo cristão. Então, seguir os passos de Jesus. Esse é o primeiro ponto. E Jesus diz que aquele que quiser vir após ele tem que negar a si mesmo. Muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas quer continuar arrastando algumas coisas junto. E aí não dá certo. Porque nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que vai nos impedir e atravancar nossa caminhada ao lado de Jesus. Então, quer seguir Jesus de fato? Então renuncie, negue a si mesmo, abra mão de tudo aquilo que pode se tornar empecilho nessa comunhão com o Senhor. Porque era isso que Jesus fazia. Nós sabemos que Jesus se tornou homem, habitou entre nós e ele se manteve num padrão tão íntegro que nunca, jamais conseguiu se apontar uma falha em Jesus, que ele tivesse praticado algum tipo de coisa que viesse desabonar sua conduta moral e espiritual. E se ele viveu isso, é provado que nós também podemos viver desta forma. Mas não é impossível. Se você quiser, você consegue. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo aqui é manejar bem a espada. E aí Jesus nos mostra no episódio da tentação ali, Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, que não basta conhecer as Escrituras, mas também aplicá-la no momento certo, refutando assim todas as investidas do diabo. Como seus discípulos, precisamos saber manejar a espada do Espírito, que é a sua palavra. Então, Jesus não foi com narrativa, criando ideologias para poder refutar as investidas de Satanás. Mas o Senhor usou o tempo todo a espada, a palavra de Deus. E nós precisamos não somente conhecer as Escrituras, mas precisamos praticá-la também. Aqui o comentarista diz que não adianta a gente conhecer as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e etc. e tal. Saber muitos versículos de cor e saltear, que nem a gente tem aí, muitas vezes, o privilégio de ver alguns irmãos que têm aí uma mente fotográfica que ele consegue recitar vários versículos,
e sem precisar abrir a Bíblia. Ele sabe tal capítulo, versículo, enfim. Então é uma pessoa que possui um grande conhecimento das Escrituras. Mas não adianta só isso. O mais importante disso é saber praticar, né? É colocar isso em prática, como fez Jesus, para refutar as investidas de Satanás. No primeiro ponto, tem aqui a questão da meditação na palavra. No desenvolvimento da fé cristã, é necessário que o seguidor de Jesus leia, examine e medite nas Escrituras. Alimentar-se da palavra diariamente revigora a alma e fortalece nossa vida espiritual. O salmista diz no Salmo 1 que é bem-aventurado, ou seja, é mais do que feliz, o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus deve ser prioridade na vida de todos aqueles que desejam conhecer mais de Deus. Desde a sua infância, Jesus se debruçava na leitura da palavra e a usava como arma contra as investidas. Eu sempre tenho dito aqui, e eu com certeza não sou o primeiro e talvez não seja o último a falar sobre isso. Nós vivemos numa era em que as pessoas elas se conformam apenas em ser religiosos. Muitas delas têm o nome de cristão, título de cristão, frequentam uma determinada denominação, mas essas pessoas elas não tiram nem sequer um tempo para meditar na palavra de Deus. Tá? Elas não leem as Escrituras, elas não oram, elas não jejuam, enfim, elas apenas utilizam a Bíblia quando vão ao templo, às reuniões. E muitas das vezes não são capazes nem de abrir a Bíblia lá na reunião quando vai ler um texto. E muitas ficam perdidas sem saber aonde está o livro que foi mencionado lá pelo o pregador. Olha, irmãos, abre a sua Bíblia no livro tal. E ela fica, oh meu Deus, e agora? Será que isso é no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? E como a Bíblia tem 66 livros, às vezes é preciso que alguém auxilie aquela pessoa a encontrar, porque ela não tem nenhuma familiaridade com a Bíblia. É lamentável isso. Então nós vemos que é preciso haver essa comunhão com a palavra de Deus, meditar. Hoje você encontra muitos planos de leituras bíblicas nos aplicativos aí dos smartphones, enfim. Você pode abrir a Bíblia e ler cada dia um texto, não precisa muitas vezes seguir aí uma cronologia, mas você pode abrir a Bíblia lá num Salmo, ou num livro do Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, e ler um capítulo, né? E meditar naquilo que está sendo revelado ali, né? Meditar. É isso que a palavra de Deus diz. Aqui está dizendo, no Salmo 1, que feliz é o varão, e aqui nós não podemos generalizar, não, o homem, né? Aqui está falando de homem e mulher, porque para Deus não existe esse negócio de sexo, irmãos. Para Deus, quando ele fala homem, está falando da mulher também, né? Então, aqui está dizendo, bem-aventurado é o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós temos tempo para ver TV, nós temos tempo para ver Netflix, nós temos tempo para ver YouTube, nós temos tempo para o WhatsApp, nós temos tempo para tanta coisa. Horas e horas jogada no lixo. E não temos tempo para ler um capítulo. Não temos tempo de meditar naquilo que estamos lendo. Tirar alguma aplicação, né, pessoal sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que aconteceu. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque a única forma de termos realmente um relacionamento com Deus e plena comunhão com o Senhor é através da sua palavra. No segundo ponto, guardando a palavra no coração. Quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente examina as Escrituras, a gente guarda a palavra no coração. E quando a gente tem a palavra de Deus guardada no coração, a probabilidade de pecarmos contra o Senhor é mínima. Pois olha, um dos maiores segredos para uma vida vitoriosa é guardar os mandamentos de Deus. O salmista chegou a declarar que havia guardado a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. Está registrado isso lá no Salmo 119, verso 11. A palavra é inspirada por Deus, segundo Timóteo, capítulo 2, 16 e 17. Ela é lâmpada para os nossos pés, né? Aqui está Passos, Salmo 119, verso 105. Ela é a espada do Espírito, Efésios, capítulo 6, 17. A palavra é o próprio Cristo, João, capítulo 1, verso 1.
e Apocalipse 19:15. Quando a palavra de Deus está em nosso coração, temos força para vencer a carne, o mundo com suas paixões e o próprio diabo. Você já imaginou isso, irmão? A palavra é o próprio Cristo. E quando ela está no nosso coração, a gente não peca contra o Senhor. Quando ela está no nosso coração, a gente tem força para vencer as investidas do inimigo. Ela é a espada do Espírito. É aquela espada que o Senhor usou contra Satanás. O Senhor usou a palavra. A espada é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós temos aqui o poder do jejum. Não adianta simplesmente ler a palavra, mas você precisa, é por isso que falamos, palavra, oração, as três, imprescindível para uma vida vitoriosa. Então aqui, vejamos aqui o poder do jejum. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vemos pessoas usando o jejum como meio de aproximar-se de Deus. O jejum é uma arma espiritual poderosa utilizada pelo povo de Deus desde a antiguidade. Aí a pergunta primeira é: o que é jejum? O jejum é uma prática do povo de Deus voltada para o Altíssimo e não aos homens. Jejuar significa privar-se de comida e bebida por um tempo determinado e está atrelado sempre à oração. Alguns tipos de jejum descritos na Bíblia. Normal, não comer nada. Mateus capítulo 4, verso 1 a 2. Total, por 3 dias, está em jejum, né? Ou no caso, Esté jejuou. Esté capítulo 4, verso 15 e 16. Parcial, alimentação mais simples. Daniel capítulo 10, verso 2 a 3. Ou abster-se de um hábito ou atividade para ter mais tempo com Deus, sem interferir na vida de outros. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Então, nós temos aqui o jejum normal. Esse jejum normal, você não come nada. Anoiteceu, das 18 horas em diante, ou das 19 horas em diante, você não come mais nada. E vai entregar esse jejum no dia seguinte, lá por volta das 18 ou 19 horas. Existe aquele jejum também que é chamado de jejum fechado, onde você não come e não bebe. E você fica em casa nesse dia e vai ficar ali em oração. Tem o jejum parcial, onde você, a partir de hoje, às 18 horas, né? Isso eu estou falando do que eu conheço, do que eu já vivenciei, do que eu tenho feito. Às 18 horas de hoje, eu já não como mais nada, não bebo. E aí, lá para meio-dia de amanhã, 1 hora da tarde, eu entrego o meu jejum a Deus. Geralmente, quando você jejua, você tem uma causa específica para aquele jejum. Uma busca de maior comunhão com o Senhor, uma consagração, ou em prol de algo que você precisa resolver, né? Como no caso aqui de Esté. Então, nós vemos aqui registrado, Esté, aqui em Esté, capítulo 4, verso 15 e 16, que ela jejuou por 3 dias. E qual era a causa do jejum de Esté? Ela precisava entrar na presença do rei para interceder pelo povo que estava sendo ameaçado de morte. Então, meus amados irmãos, o jejum tem esse poder de nos aproximar diante do Senhor. Isso é um quebrantamento, é um sacrifício vivo. Esse é um verdadeiro sacrifício. Aí você fica na meditação da palavra de Deus, porque Deus é fiel naquilo que promete, vai orar, né? E vai jejuar. E as muralhas vão cair, porque Deus promete isso na sua palavra e Deus é fiel para cumprir. Então nós vimos aqui o jejum normal, o jejum total, que é aquele que é por 3 dias, né? Temos o jejum parcial, que às vezes a pessoa ele pode ficar 2 dias ou um dia inteiro, mas ele não se abstém da água, até porque a água é muito importante, né? Ele se abstém apenas de alimentos, mas ele bebe água, ou aqui, como diz, uma alimentação mais simples, ou abster-se de hábitos, ou de um hábito, ou atividade para ter mais tempo com Deus, sem interferir na vida de outros. Esse é um jejum também. Então, você desliga o celular, desliga as redes sociais, desliga o computador e naquele dia você vai se dedicar simples e unicamente na meditação das Escrituras, na oração. Nós temos aí o caso dos retiros, né? Você faz um retiro espiritual. Você vai para uma região, o problema é que muitas vezes as pessoas vão para esses lugares, mas eles não deixam para trás aí o celular, o smartphone, e chega lá, eles estão lá em jejum, muitas vezes, mas estão de olho no que está acontecendo lá, né, nas redes sociais. Quando a gente vai para o retiro, você tem que deixar para trás todo tipo de meio de comunicação. Você vai ficar isolado naquele local, no meio da natureza, ouvindo os pássaros cantar,
ali você vai estudar a palavra de Deus, ali você vai se abster de alimento, né? E ali você vai orar, ali você vai sentir a presença do Senhor, ali você vai receber renovo espiritual, né? E aí você vai conquistar e chegar naquele ponto que Deus espera de cada um de nós. Ok, meus amados? Diz ainda aqui, né, no caso de Esté, temos na Bíblia vários personagens que praticavam o jejum. Esté e os judeus jejuaram com o propósito de receberem uma resposta do rei. Assuero diante do plano maligno de Amã. Esté capítulo 4:16. Daniel jejuou por 21 dias por uma resposta de Deus. Daniel capítulo 9, verso 2 e 3. Jesus jejuou por 40 dias, buscando em Deus fortalecimento para o seu ministério. Mateus capítulo 4, verso 1, 2. E a igreja primitiva jejuava para receber direção divina. Atos capítulo 13, verso 2, verso 3. Ao nos sacrificarmos em jejum, fortalecemos a nossa comunhão com Deus e a nossa vida espiritual. Um ponto que me chama a atenção aqui é que não existe cristão, nenhum crente super santo, super espiritual. Todas as coisas acontecem quando nós buscamos o Senhor com coração sincero e quebrantado. Então nós vemos aqui nesse comentário, né, sobre a prática do jejum, tanto o povo judeu com a Esté buscaram a presença do Senhor através do jejum, por conta daquele decreto que tinha sido assinado pelo rei Assuero para que destruísse o povo de Israel. Nós vemos aqui também que Jesus jejuou por 40 dias. Nós vemos Daniel jejuando por 21 dias. Enfim, nós vemos a igreja primitiva jejuando para receber a direção divina. E aí esse ponto me chama a atenção, porque muitas vezes nós subimos no altar do Senhor para ministrar uma palavra mais vazio do que lata. E queremos muitas vezes que o Senhor nos encha da sua palavra. E queremos muitas vezes ver que a palavra do Senhor pregada por nós cause o efeito que muitas vezes deveria causar e não causa. Por quê? Porque nós estamos vazios, porque está faltando essa direção, esse direcionamento. Então, eu me lembro que no passado, quando um obreiro era convocado para pregar numa assembleia, numa reunião, né, ele se trancava no quarto, às vezes um dia inteiro, uma noite inteira, ele não dormia. Enquanto todo mundo estava dormindo, ele estava de joelho, buscando, né, a unção do Espírito Santo, buscando a direção do Senhor, para que a palavra fluísse, para que as pessoas fossem alcançadas pela palavra, que houvesse cura divina, que houvesse batismo com o Espírito Santo, que houvesse renovo espiritual na sua igreja. E aqueles irmãos, que temendo, subiam no altar do Senhor para ministrar, mas a palavra estava pulsando no coração, porque eles buscaram na palavra de Deus, eles buscaram a direção, coisa que a igreja primitiva fazia. Ela buscava a direção divina. E aí, muitas vezes, nós, cheios de letras, muita teologia, não queremos nos sacrificar, não queremos jejuar, né, para nos fortalecer, né, para estarmos fortalecidos na comunhão com Deus e ter uma vida espiritual autêntica. Porque o Espírito Santo, irmão, ele tem um peso muito grande nas nossas vidas. Não é o que eu vou dizer, mas é o que o Senhor quer dizer para a igreja. Eu sou apenas uma ferramenta, você é apenas uma ferramenta na obra do Senhor. Então, quem vai usar você é o Senhor Jesus através do Espírito Santo, não é o contrário disso. E o que temos visto hoje é pessoas aí que nem Apolo, tendo uma boa eloquência, capaz muitas vezes de levar as pessoas ao emocionalismo, mas o espiritual está muito longe. Né? As pessoas entram vazias e saem chutando lata. Né? Não tem batismo com o Espírito Santo, não existe cura divina, não existe mais os milagres que a gente via no tempo da igreja primitiva e até muitos anos atrás. Por quê? Porque as pessoas têm se afastado, né, da raiz, né? Têm se afastado da cruz, né? Não tem jejuado, não tem meditado na Bíblia. Hoje existe aí muitos sermões prontos, né? Muitos esboços prontos, e aí com o conhecimento teológico passa de lá, passa de cá, e aí chega lá, entrega e espera que o milagre aconteça, e não vai acontecer,
porque está faltando aí o sacrifício, né? Esse é o verdadeiro sacrifício, né? É nos colocarmos na brecha para que o Senhor venha fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no terceiro ponto, no terceiro tópico, nós temos aqui a questão do relacionamento com Deus. Como nos relacionamos com o Senhor? Desde o início, no Éden, Deus se relaciona com suas criaturas. Deus os visitava no jardim para um momento de comunhão, conforme está registrado lá em Gênesis capítulo 3. Essa mesma comunhão hoje pode ser estabelecida por meio da oração. Assim o homem se relaciona com Deus, tornando-se íntimo dele. Então nós vemos aqui que o relacionamento com Deus se dá através da oração. E é fato lembrarmos aqui que Jesus, ele nunca se apartou desse relacionamento com o Pai. Jesus orava sempre e deixava muitas das vezes os seus discípulos e procurava um lugar deserto, distante deles, para poder ter ali um relacionamento com Deus através da oração. Jesus passava muitas vezes a noite inteira orando. E ele precisava orar, era necessário orar para muitos. Por quê? Porque Jesus era o próprio Deus, era o Filho de Deus. Mas ele fazia isto porque era um homem que se tornou carne. Como carne, ele estava mostrando para nós que assim como ele fez todas as coisas e venceu, nós podemos também fazer e vencer também, né? Em meio às aflições que Jesus enfrentou, ele não deixava de lado a comunhão com o Pai, a oração. E estava com os discípulos a orar. E isso não pode mudar. Não pode cair no esquecimento. É muita festa, é muito show, é muito teatro, mas a oração, ela precisa continuar sendo o carro-chefe. O primeiro ponto diz aqui, Jesus e a oração. Por diversas vezes encontramos passagem nos evangelhos mostrando que Jesus tinha o hábito de orar. Jesus tinha plena consciência da dificuldade e da resistência que encontraria em sua missão, por isso ele vivia uma vida de oração. Em Mateus 14, 23, lemos que Jesus despediu a multidão e foi orar. Observamos também que, no momento de maior agonia de sua vida, no jardim do Getsêmani, por intermédio da oração, Jesus encontrou forças para tomar uma decisão dentro da vontade de Deus, conforme registra Mateus 26, 36 a 46. Como discípulo de Jesus, precisamos cultivar também uma vida. Então, aqui está o segredo, né? Nós não podemos vencer o mundo, nós não podemos vencer as tentações se não tivermos um relacionamento com Deus através da oração, a meditação das Escrituras e automaticamente. A oração, irmãos, é a chave da vitória. A oração é o telefone que você liga e conversa com o Pai. E dependendo da comunhão com o Pai, você tem e obtém a resposta imediatamente. E aí temos aqui no segundo ponto o lado prático da oração. Aqui está dizendo que a oração é o meio que temos de falar com Deus, apresentando a Ele nossas petições e ao mesmo tempo buscando revestimento de poder para vencer o mundo. A igreja primitiva vivia uma vida de oração conforme registra Atos capítulo 2, 42. Pedro estava preso, porém a igreja fazia contínua oração por sua vida. Então Deus deu a ele um livramento de forma sobrenatural. Atos capítulo 12, versos 5 a 12. Os discípulos de Jesus viveram intensamente a presença de Deus, porque cultivaram uma vida de oração. Estevão, quando estava sendo apedrejado, orou, conforme está registrado em Atos capítulo 7, verso 60. A prática diária de uma vida de oração fortalece o nosso espírito e nos leva a ter uma vida de intimidade. Precisa explicar mais alguma coisa, irmão? Eu acredito que não. Essa lição ela está autoexplicada. Ela se autoexplica. O que precisa na prática aqui é que eu e você venha fazer o que está escrito aqui. Colocar em prática o que está aqui. Você quer ter uma vida vitoriosa? Passe a ter uma vida de oração. Passe a ter uma vida de comunhão com Deus através do jejum, da oração, da leitura bíblica, né? Por que existe tanto crente derrotado no seio da igreja? Porque não tem uma vida de consagração a Deus. É aquilo que nós já falamos, né? Vive uma vida dúbia, está em cima do muro, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Ele quer ficar na igreja, ele quer ser abençoado por Deus, mas ao mesmo tempo ele quer agradar o mundo, ele quer viver a vida que o mundo oferece. E aí fica difícil, irmão. Ou você é luz ou você é treva. Ou você é sal ou você não é. Porque se você é sal, você vai
está do lado certo. Se você não é sal, você não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque perdeu o sabor, a salinidade, né? Perdeu a influência que o sal precisa ter. Então, é preciso a gente dar uma olhadinha, né? E verificar como é que estamos diante do Senhor. Eu não posso dizer, olha, irmão, você precisa fazer assim ou assado, porque eu não conheço a sua vida, né? Como você não conhece a minha vida. Eu não consigo ver dentro de você, mas há um que vê, né? E você sabe como você está. A única pessoa, né, capaz de saber como você está diante de Deus é você mesmo. E o Senhor que vê todas as coisas. Só que o Senhor não vai te pegar no tranco e fazer você se amalgamar com Ele, porque você tem essa liberdade. Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer com a sua vida. Onde você quer passar a sua eternidade? Você quer passar a sua eternidade com Cristo, reinando com Ele? Ou você quer passar a sua eternidade no abismo, no lago de fogo? É você que decide. Agora, se manter num posicionamento como você tem se mantido até hoje, né, que nem é crente nem é incrédulo, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você é crente ou você é incrédulo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não existe outra alternativa. Não tem uma terceira via. Só existe dois caminhos. Um que leva para cima e outro que leva para baixo. E aí nós temos que fazer a escolha. E se eu estou no caminho que leva para cima, mas estou enfrentando dificuldades, estou sendo aí acossado muitas vezes pelos problemas, pelas tribulações, pelas tentações e tantas coisas que a gente sabe que acontece, então o segredo da vitória, a receita é essa. Meditar na palavra de Deus, jejuar, esse é o caminho. E aí você vai ter força para resistir o diabo, e resistindo a ele, ele fugirá de você. Concluindo aqui, uma vida de intimidade com Deus é o resultado de um relacionamento mais profundo que é construído diariamente através da leitura da palavra, do jejum e da oração. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele resplandeça a sua luz sobre você, que esclareça através do Espírito Santo, para que você possa ter uma vida de plena comunhão com Deus até o dia glorioso da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.